o senhor, com sua experiência e também ouvindo o relato dessas pessoas, o senhor acredita que se trata realmente de um extraterrestre? Meu caro jornalista, com a experiência que tenho, eu acredito que seja coisa do outro mundo. Não é coisa aqui deste mundo, porque se fosse, não estaria da maneira que está, não aparecendo as pessoas, quer dizer, pessoalmente, e sim só o aparelho. Até agora ninguém viu uma pessoa, quer dizer, saiu de dentro do aparelho. Então eu acho que seja coisa do outro mundo, extraterrestre. Eu acredito nisso, pela experiência que tenho, né? Os moradores aqui de Miguel Leão dizem que se a gente subir alguns dos pontos onde os OVNIs foram vistos, só é iluminar com a lanterna para o céu que eles aparecem. Então nós vamos fazer esse teste. Nós vamos aqui com algumas pessoas da cidade, também com o vereador Areinha, nós vamos subir esse morro e vamos aguardar durante toda a noite, ver se realmente os OVNIs aparecem. Vou chamar o xerife. Depois de quase 1 hora de caminhada, finalmente nós conseguimos chegar ao topo do Morro do Cipoeiro. Agora vamos apenas aguardar aqui do morro, onde inclusive dá para ver toda a cidade, para ver se os OVNIs aparecem. Bom, tá ali o primeiro sinal que o pessoal aqui de Miguel Leão acha que se trata do OVNI. Vejam lá uma luz bastante forte, que inclusive é diferente das estrelas. Vocês vão notar que ele vai aumentando cada vez mais a luz e daqui a pouco ele vai desaparecer. Ele está chegando cada vez mais perto do local onde nós estamos. Vejam só como ele brilha muito mais do que as outras estrelas. Vocês vão observar que ele simplesmente vai desaparecer. Então tá aí o depoimento, a matéria do SBT lá local aí do Piauí e o depoimento do Tenente Pilar, inclusive no canal do Flávio Tobler, é só colocar no YouTube aí Flávio Tobler, tem um depoimento que eles fizeram para vocês, né, Flávio? Contando dessa história da aeronáutica, ele conta também ali que eles perseguiram, não foi isso? Eles perseguiram com a viatura esses objetos, não foi? Essa entrevista que foi feita pela TV aqui de Teresina foi no auge dos acontecimentos, ou seja, a coisa estava muito séria. E a gente chegou em Miguel Leão, a nossa primeira viagem foi em 2005, então foi em 99, 2000, que eu acredito que foi feita essa reportagem. E aí a aeronáutica não tinha ainda ido até Miguel Leão. Então, nós conseguimos fazer duas entrevistas com o Tenente Pilar, assim que nós chegamos lá em 2005, e ele nos contou muitos detalhes do que aconteceu depois. Inclusive, essa reportagem aí, você vê esse objeto a uma certa distância, algumas pessoas podem questionar. Não, deve ser uma estrela, não um objeto, está muito longe para ser esse aparelho que aparece por lá. Mas as pessoas não sabem o que aconteceu nessa vigília que eles fizeram aí em cima do Morro do Cipoeiro. O objeto se aproximou tanto, eles tiveram desses integrantes aí da reportagem, pegou uma pistola e atirou em direção ao objeto. Aí o objeto foi embora. Então, essa foi a reação das pessoas. Eu acho que ficaram com medo que o objeto ia chegar mesmo, porque na época ele estava vindo com certa frequência e com maior intensidade, e ele só não chegou mais perto dessas pessoas da reportagem porque atiraram na direção do objeto. Então, ele foi embora. Então nessa reportagem, quando eles mostram esses objetos, eles atiraram durante a reportagem? Não sei se foi, eu acredito depois que eles cortaram a reportagem, né? Essa filmagem, o objeto vinha mesmo para chegar onde eles estavam, no Morro do Cipoeiro, que é um morro que fica bem mesmo dentro da cidade de Miguel Leão, a gente esteve até nesse morro lá, e o objeto vinha mesmo para baixar onde eles estavam lá, só que eles não deixaram o objeto se aproximar mais e começaram a atirar em direção ao objeto. E aí o objeto voltou, foi embora. Então, a entrevista que eu fiz as duas entrevistas com o Tenente Pilar que nós fizemos, ele nos deu muito detalhes sobre isso aí. Ele falou que
depois que mandou essa documentação, esse retrato falado, esse pedido de ajuda para o DPI, né, o Departamento de Polícia do Interior, ele disse que demorou, foi pouco tempo. Chegaram lá 3 oficiais, se identificaram como da aeronáutica, e que estavam ali para investigar essas ocorrências. Então, o Tenente Pilar falou que eles convidaram o pessoal, o delegado e pessoal da delegacia, né, o cabo e o soldado, convidaram para ir até o Morro do Cipoeiro. Então, lá, o delegado descreve que eles instalaram equipamentos, e nesse dia, o próprio delegado fala, né, ele diz, nesse dia eu tive sorte que o objeto veio, e eles comprovaram que realmente estava acontecendo esse fenômeno na região. É tanto que o que a aeronáutica disse para o delegado é que era um objeto voador não identificado. Nessas entrevistas que o Tenente Pilar nos deu, ele conta outros detalhes que ocorreram na cidade de Miguel Leão, para você ver a dimensão do fenômeno. Num desses eventos, foi numa época de festa junina, tinha mais ou menos umas 500 pessoas na praça. Estava tendo festival de quadrilha, e estava, na época, a prefeita, estava delegado, o cabo, o soldado, todo o pessoal da guarnição da delegacia estava lá. Quando, de repente, a multidão grita que o objeto estava descendo num campo de futebol que tem bem pertinho lá. Então, ele disse que, nessa hora, foi um alvoroço, porque isso era de dia, não estava claro ainda. Ele disse que parte da população correram para suas casas e uma outra parte correu para o campo, que foi o que ele fez também com a guarnição. Como era muito perto, não precisou pegar nem viatura. Eles a aeronáutica estava com eles, não? Nessa hora? Não, né? Não. Aí foi já depois de um tempo. A aeronáutica só deu essa informação de que era um objeto voador e não identificado e foram embora, né? Foi só esse laudo que ela deu para ele. Isso foi no outro evento. E aí ele, o delegado, o cabo, o soldado, correram tudinho lá para o campo de futebol para ver esse objeto de perto. Como leva um certo tempo, mesmo que seja próximo à praça, mas eu acredito que tenham levado uns 10 minutos, mais ou menos, para chegar até o campo. Quando ele ia chegando no campo, o objeto já ia subindo. E ele descreve que o objeto ele tinha uma certa lentidão para subir, mas quando ele chegava a uma altura, o deslocamento dele era muito rápido. A parte lenta era só na hora de subir. E aí esse objeto se deslocou e deu para ver que ele pousou num povoado mais distante. Então ele pegou a viatura, juntamente com o cabo Edmar e o soldado Joel, se me parece, e se deslocaram até esse povoado. Quando eles chegaram lá, o objeto já estava decolando novamente. Então, ele disse que era sempre assim. Aonde ele tinha informação, quando chegava no lugar, o objeto já estava decolando novamente. É como se já soubesse, né, que ele estava intencionado ali em chegar, né, com a polícia. Nós perguntamos se ele conseguiu ver detalhes do objeto. Ele disse que teve uma única vez que viu detalhe do objeto. O objeto estava pousado, já a uma certa distância, mas ele estava chegando e depois disso o objeto decolou. Ele calcula que ele estava mais ou menos a uns 300 metros da onde ele se encontrava. E ele descreve o objeto como se fosse um objeto na forma de um disco, como se fosse uma sombrinha invertida. Aquelas pontas que o guarda-chuva tem, servia como se fosse de trem de pouso. Ele disse que foi a única vez que viu esse objeto de perto.